Olá, queridos! Graça e paz, abençoados! Sejam todos bem-vindos a mais este quadro aí, examinando as Escrituras. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aí no nosso canal. Dê uma força aí ao nosso canal, tá bom? Marque o sininho nas opções todas, para que assim, quando postarmos aqui, vocês estarem recebendo notificações aí, tá bom? Vamos ouvir uma palavra que vai abrir os nossos olhos. Claro que para a maioria dos irmãos em graça isso não é mais novidade, mas para algumas pessoas que estão chegando, e esse vídeo, essa mensagem é até também uma resposta a um irmão que com muito amor me pediu para que eu explicasse esse texto, né? Então nós vamos explicar o texto que ele me pediu dentro de outros textos para consolidar, confirmar e alicerçar o seu entendimento em Cristo e na sua palavra. E o tema é: Deus morreu por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o versículo em especial que o irmão me questionou, querendo tirar dúvida, encontra-se na carta, ou no livro histórico de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Então vamos lá. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Jesus, ele salvou todo mundo, ele deu a sua vida pelo mundo inteiro, pelo mundo habitável, pelo mundo habitado de todas as gerações, de todas as épocas. É isso? Vamos entender? João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Então, Jesus de Nazaré, que veio derramar o sangue para remir aquele povo que estava debaixo da lei, para resgatar aquele povo que estava debaixo da lei, o Jesus de Nazaré, né? Jesus histórico, o Jesus que era 100% homem, entretanto, o Espírito de Deus estava nele, Deus estava nele, então ele era 100% homem, 100% Deus, porque ele e o Pai é um, né? São um. Tanto que Filipe disse assim: mostra-nos o Pai que nos basta. Ele disse: Filipe, eu estou tanto tempo contigo, quem vê a mim vê o Pai que me enviou. Eu e o Pai somos um. Então o que acontece? A manifestação do Nazareno, o Jesus encarnado, não é reencarnado, tá bom? O Jesus encarnado, a manifestação do Nazareno, que veio derramar sangue, foi para remir o seu povo judeu. Ele disse para aquela mulher samaritana: a salvação vem do judeu. E a salvação ali não era salvação eterna. A salvação ali era a salvação da remissão, do resgate daquele povo que estava debaixo de um ministério de condenação e morte. Era para resgatar aquele povo que estava debaixo da velha aliança. Entretanto, o que ele fez nos alcançou ou nos cobriu. Porque embora o Nazareno tenha derramado sangue para remir o seu povo, né? Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Embora ele tenha derramado sangue para remir aquele povo que estava debaixo da lei, como nós falamos em uma outra mensagem, ele era o sumo sacerdote da confissão daquele povo que apresentou aquele sacrifício, por isso ele não está atuando mais. Mas o que ele fez nos alcançou num patamar espiritual, no sentido agora da eternidade, porque aquele povo que estava morto, né, eles foram reavivados. Os espíritos que estavam em um estado ou estágio de dormência, eles foram
ressuscitados em Cristo Jesus. Nós fomos transformados. Nosso estado de espírito está perfeito agora, unido ao Pai, aperfeiçoado, salvos. Mas quando nós falamos de salvos perfeitos espiritualmente, nós estamos falando de toda a humanidade, de todo ser vivo? Claro que não, amados. Então vamos entender esse texto. Jesus morreu por todos? Jesus deu a vida por todos? Não. Jesus deu a vida para resgatar os judeus, né? Jesus Nazaré deu a vida, derramou seu sangue para resgatar os judeus debaixo da lei e para consumar uma eterna salvação, né? Para, digamos assim, aperfeiçoar o nosso espírito, que por consequência do pecado de Adão, todos estávamos destituídos da glória de Deus. Então, agora já estamos ligados, já estamos totalmente restaurados, tanto judeu como gentios, espiritualmente falando, tá bom? Então ele veio para os seus e os seus não receberam. 12. E a pergunta do irmão foi aqui. 12. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de terem sido feitos filhos de Deus. Não passaram a ser filho de Deus depois que aceitaram Jesus. Depois que receberam Jesus. Eles receberam o poder de terem sido feitos filhos de Deus. Porque filhos aqui é no espírito, não é na carne. E filhos de Deus, nós somos, sempre fomos, nunca deixamos de ser. Sempre fomos filhos de Deus. Agora nós recebemos o poder, todo aquele que nele crê, recebeu o poder de terem sido feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Então é para o mundo todo? Não. É para aqueles que creem no seu nome. Todos quanto receberam essa mensagem e todos que creem em seu nome. Crê no nome de Cristo, crê na obra de Cristo, crê na consumação, do está consumado, na obra perfeita do Calvário. Esses são os filhos de Deus. Não é que são os religiosos, são os que creem em seu nome. São os filhos de Deus. E juntando esse texto com 3,16, que diz assim, olha lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, irmão, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então todo mundo é salvo. Ou qualquer um pode crer para ser salvo. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E quem crê? Quem crê é salvo. Mas todos creem? Claro que não, amados. É todo mundo que crê em Jesus? Então como alguém que não crer pode dizer que é salvo? Há uma contradição imensa nisso aí. Primeiro, se você não crê, você não se importa com isso, com Cristo, com a sua obra, com o seu sacrifício. Isso não lhe interessa. Então quem crê é porque Deus outorgou o dom da fé. Quem crê é porque recebeu essa capacidade de crer nele. Então é todo mundo? Todos os seres humanos da Terra? Então Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Então quem foi esse mundo que Deus amou? Foi o mundo cosmo de um modo geral? Cosmo, criação? Foi o mundo habitável, todas as pessoas do mundo? Não. Porque se assim fosse também, teria que ser dentro do contexto que Jesus morreu. Deus amou ali o mundo, aquelas pessoas que existiam na sua época. E não aqueles que viriam posteriormente existir
como nós. Então não tem, esse argumento, amado, ele é fajuto. Ele não tem direção na revelação. Ele não tem um entendimento daquilo que Jesus fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê é aquele que recebeu o dom da fé, a capacidade de crer nele. Então, ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, Deus deu poder. E quem recebeu? Quem crê. E nem todos crerão. Vamos ler o capítulo 17 de João, é bem interessante esse contexto. Capítulo 17, livro histórico de João, no versículo 9 em diante. Olha o que Jesus, orando pelos seus discípulos que estavam ali com ele, olha o que Jesus dizia. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Deus amou o mundo. Aí Jesus está dizendo, eu não rogo, eu não intercedo pelo mundo. Mas Jesus, João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Como é que Jesus agora vem dizendo que ele não roga pelo mundo? Então tem uma contradição aqui. Deus amou o mundo, que deu Jesus. Mas Jesus está dizendo que não roga pelo mundo. Então observe que mundo aqui, amado, tem tradução. O mundo por quem Jesus morreu era os eleitos predestinados em amor. O seu povo que já era escolhido de Deus no espírito, não na carne. Porque Paulo disse que nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos os judeus são filhos de Deus, são descendentes com Isaac, e nem todos os gentios são filhos por intermédio de Cristo, por adoção em Cristo. Então existe os eleitos dentre os judeus, como também dentre os gentios, que compõem o Israel de Deus, que é a igreja do Deus vivo, dos espíritos aperfeiçoados. Esses são os que creem, esses são os que receberam o dom da fé, esses são por quem Jesus deu a vida. Esses são muitos do mundo e não todo o mundo em geral. Tá bom? Eu espero que você, meu irmão, e vocês, né, que estão aí acompanhando, possam estar desfrutando desse raciocínio. Então vamos lá. Eu não rogo por eles. Não, eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo. Mas por aqueles, olha o plural, mas por aqueles que me tens dado. Então Deus pegou um povo e deu a Jesus. E Jesus disse, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que me têm dado. Então Deus deu um povo, né, como herança a Jesus. Olha que interessante. Porque são teus. Eu não rogo pelo mundo. Eu não rogo pelo mundo todo. Eu rogo por aqueles que o Senhor tem me dado do mundo, porque são teus. 10. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E nesses que o Senhor tem me dado do mundo, sou glorificado. Então alguém vai dizer, mas aqui está falando dos judeus, dos discípulos, dos apóstolos. Então vamos continuar. Vamos continuar. 11, 17, João 11. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste para que eles sejam um, assim como nós. 12. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Falava de Judas ali, que era um filho da perdição. Então, por que Judas não era salvo?
Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, e algumas pessoas dizem que todo mundo tem acesso à salvação, porque Judas, que era um apóstolo, estava com Jesus, Jesus disse que ele era da perdição para que a escritura se cumprisse. Percebe? Então Jesus estava dizendo, eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo inteiro. Eu não rogo nem por Judas que está comigo, que eu dou pão na boca. Eu não rogo nem por Judas que eu chamei como apóstolo. Eu não rogo nem por Judas, que é meu tesoureiro. Olha o que Jesus está falando, amado. Eu rogo por aqueles que o Senhor me deu do mundo, porque são teus. Judas não é teu, não é da salvação, ele é da perdição. Claro, foi o Senhor que criou todas as coisas. Provérbio 16:4, Deus criou todas as coisas, inclusive o ímpio, para o dia do mal. Entendeu, amados? Então Jesus estava dizendo, dentro daquele contexto onde os 12 estavam ali. Nenhum deles se perdeu, exceto um, para que a escritura se cumprisse, falando de Judas. Versículo 13. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Falando para aqueles que ficaram no mundo. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo aqui é dos perdidos, os odiou. Observe que quando Jesus está se referindo a mundo, você tem que interpretar o que Jesus está falando em conceito de mundo. Mundo, muitas vezes, Jesus está falando mundo dos salvos, mundo dos eleitos. Mundo, muitas vezes, Jesus está dizendo, eu não rogo por um mundo. Está falando mundo dos perdidos. E mundo, muitas vezes, ele está falando também, dentro desse contexto, do mundo cosmo, da criação, ao qual ele estava ali inserido. Mas agora vou para ti, isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si. Foi o que Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, 16:31. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci esse sistema. Eu venci o mundo dos perdidos. Eu redimi vocês, eu regenerei vocês, mundo dos salvos. Eu dei a vida por vocês, eu guardei vocês, eu protegi vocês, senão aquele que era da perdição. Não roguei por ele. Vamos continuar. 14. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Mas eles não estavam no mundo. Mas não eram do mundo. Paulo disse, vós não sois carnais, vós sois espirituais. Vós não sois deste mundo. Vocês são espíritos, vocês eleitos, predestinados em amor. Vocês são espíritos revestidos de carne, cumprindo o propósito. E depois a carne vai para o pó vai para a terra, e o espírito que veio dele, veio de Deus, voltará para Deus. Hebreus 2,14, visto como os filhos, espíritos, participam de carne e sangue, Jesus também participou das mesmas coisas, carne e sangue. Então, toda vez que Deus se refere a filhos, ele não se refere à carne, se refere ao espírito, que é um só espírito com ele. Foi por esses que Deus deu Jesus, que Jesus se entregou, amado. Então, vamos lá. 15. Concluindo o 14. Eu lhe dei a tua palavra e o mundo os odiou. O mundo dos perdidos. Porque não são do mundo, dos perdidos. Assim como eu não sou do mundo, desses perdidos, vasos da ira. Como Jesus dizia, os bodes, o joio, os filhos da perdição. Jesus não era daquele mundo, como aqueles que Jesus estava guardando também não era daquele mundo. E aquele mundo odiava Jesus por isso. E odiava também os seus discípulos. E aí nós podemos entender o porquê dos mártires da história do povo de Deus. 15. Não rogo que eu os tire do mundo. Jesus não estava dizendo que ia arrebatar ali, levar todo mundo para o céu. Oh, Senhor, me tira desse mundo. Jesus disse, eu não rogo que tire do mundo. Eles vão ter que cumprir o propósito no mundo. Não rogo que eu os tire do mundo, mas que os livre do maligno. De livramento, era a oração intercessória que Jesus estava fazendo pelos seus discípulos. 16. Eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ide, pregai. É isso que Jesus estava dizendo, ele enviou ao mundo.
E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. 20. Oh, olha que interessante, amado. 20, João 17 e 20. E rogo, não somente por estes, para você não... Ah, mas Jesus estava falando apenas dos judeus, dos discípulos que estavam com ele. Não. E rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que pela minha palavra hão de crer em mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não apenas aqueles que estavam dentro daquele contexto do Nazareno, mas aqueles de fora que iriam ouvir a palavra e creriam, iriam crer em Jesus. Olha aí, a porta se abrindo para os gentios ouvirem a palavra e crer, porque o dom da fé já tinha sido liberado. 21. Para que todos sejam um. Colossenses 2,14 diz que ele derrubou a parede de inimizade que havia contra nós. E era a lei, a parede. E juntou o seu povo, tanto judeu, predestinado em amor, como os gentios, remanescentes da graça. Ele unificou esse povo, Israel de Deus, a igreja espiritual. Os espíritos aperfeiçoados estão unidos, regenerados, batizados, salvos, perfeitos em amor. Era esse o entendimento que Jesus estava passando. Não roga apenas por esse, mas também por aqueles que hão de ouvir a minha palavra e crerão em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, é uns em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo dos perdidos, o mundo dos contraditores, creiam que tu me enviaste. Entenderam, amado? Então vamos compreender quando Jesus está falando de mundo. Tem tradução aqui, tem interpretação. Não é o mundo no sentido literal. Mundo todo mundo, ou mundo cosmo, ou mundo dos perdidos, ou mundo dos salvos. Não, ele está diferenciando, ele está separando. É só ler o contexto com atenção. 22. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes a eles, assim como me tens amado a mim. 24. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amastes antes da fundação do mundo. 25. Pai justo, o mundo não te conheceu. Que mundo que não conheceu Jesus? Os perdidos, o mundo dos perdidos. Ou é o planeta Terra que não conheceu Jesus? Ou é o cosmo que não conheceu Jesus? Pai, 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, o mundo dos perdidos. Jesus disse, apartai-vos de mim, maldito de meu Pai, eu não vos conheço. Por quê? Porque o Senhor conhece os que são seus. Aí Jesus disse para aqueles fariseus, se vós me conhecesses, Abraão não faria o que vocês estão fazendo. Então vocês não me conhecem. Vocês não são meus. Vocês vivem no mundo cosmo, mas vocês não são do mundo dos salvos. A salvação, Deus amou o mundo, é o mundo dos eleitos predestinados em amor. E isso, Efésios capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo, antes da criação do cosmo. Os espíritos predestinados em amor. 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E eu te conheço. Conhecer o que tu me enviastes. Olha que interessante. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço.
conhecer o que tu me enviaste. Eu manifestei o Senhor, Jesus estava dizendo. Eu manifestei a tua glória na terra. O Deus Emanuel, Deus entre os homens. A imagem que estava ali, o homem que estava ali, ele era cheio, era o Deus que estava habitando nele. Olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 9, versículo 8. Pegue aí. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então não são filhos da carne. Ah, todo mundo é salvo. Vem a ideia aí dos universalistas, né? Todo mundo é salvo porque depois da cruz e todo mundo é salvo. Que conversa é essa, amado? Ah, vocês estão fazendo acepção. Eu não estou fazendo acepção de pessoa. É a palavra que diz que Deus escolheu do mundo. Deus escolheu do mundo. Deus predestinou do mundo. Paulo pregando, está lá em Atos. Lucas escrevendo, relato de Paulo. Atos capítulo 13, versículo 48. E os gentios, os judeus não estavam recebendo, não estavam crendo. Os gentios que creram, aqueles que foram ordenados, predestinados para a vida eterna, se alegravam com a palavra e glorificavam a palavra de Deus. Era todo mundo? Era todos os gentios? Não. Alguns judeus criam e os gentios que foram ordenados para a vida eterna também recebiam a palavra. Então eram os eleitos, predestinados em amor, dentre os judeus, como também dentre os gentios. Então o mundo dos salvos é a unidade, a junção, a unificação dos filhos de Deus no espírito, não é na carne, tanto judeu como gentio. Então ele diz, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados, escolhidos, separados. Ah, eu tenho meu dinheiro, eu vou comprar laranja na feira. O dinheiro é meu, eu vou pagar. Então eu levo a laranja que eu quiser, meu amado. Eu vou escolher a laranja, eu vou contar a laranja que eu quero. Entendeu a mente de Deus? E você tem a mente de Cristo. Eu recebo que você tem a mente de Cristo. Tito capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, devoção, dedicação. Você sabe o que é piedade? Devoção à divindade, dedicação, amor, boas obras. Você não pratica boas obras para ser salvo, porque você é um eleito, porque você é um filho amado, porque você recebeu o dom da fé, a capacidade de crer em Deus. Você deve esmurrar a tua natureza humana, uma vez que você conhece esta palavra, e não está andando na licenciosidade, nas obras da carne, porque você é um filho de Deus. Ah não, eu vivo de qualquer jeito, porque Deus amou o mundo, e então Deus salvou todo mundo. Conversa pra boi dormir, conversa de bode, conversa, meu amado, conversa de serpente. Não existe isso, amado. Vamos lá, mais uma vez, Tito capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então a fé dos eleitos, não são de todos, a fé dos eleitos. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que crê, que tem fé. E quem é que crê? Os eleitos de Deus. Vamos lá. E o pleno conhecimento da verdade. Deus quer que você tenha um pleno conhecimento da verdade, que é a segunda piedade. A verdade só se manifesta quando você se dedica a isso. Quando você se dedica a Deus. A verdade só se manifesta quando você ama a Deus de fato. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aos que dantes conheceu, a estes também predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8, 28 a 30. Então Deus escolheu, Deus predestinou, Deus outorgou o dom da fé. E na vida desses, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Perceberam, amado? Que não é o mundo inteiro, não é todo mundo. É para aqueles que Deus chamou, predestinou e amou. Chamou com a santa vocação. E eu encerro em 2 Tessalonicenses 3:2, que Paulo diz assim:
e para que sejamos livres de homens maus e perversos. Essa mensagem é para que você seja livres, libertos de homens maus e perversos. Por quê? Porque a fé não é de todos. Nem todos crerão. A fé não é de todos abençoada. A fé é dos eleitos de Deus. A fé dos filhos de Deus predestinados em amor. Então que conversa é essa que a salvação é para todo mundo? A fé, a salvação, pertence àqueles que creem em Deus. Aqueles que foram chamados, predestinados em amor. Que Jesus Cristo deu a vida aos judeus para resgatar debaixo do império de condenação e morte. E se entregou em amor para que todos os espíritos aperfeiçoados nele estivessem. E hoje assim nós estamos. Carne fraca, né? A natureza humana debilitada. A imagem de Adão não se converte. Mas mente de Cristo, homem interior renovado, transformado, abençoado com todas as sortes de bênção. Então a salvação eterna, amado, não é para todo mundo do mundo. Desculpa aí a redundância. A salvação eterna não é para todo mundo do mundo. A salvação eterna não é para um religioso que levanta a mão e aceita Jesus. A salvação eterna pertence, já foi otorgada, no espírito daquele que crê em Jesus, independente de religião, tá bom? E a salvação, como é pela graça, não é por obras meritórias, não é pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez na cruz. Aí você vai me dizer, não, bom, se foi ele que fez, então eu sou salvo independente do que eu faço. Tem um condicional. Quem é salvo porque Cristo escolheu. Mas muitos não são salvos porque Cristo não escolheu. Isso é para você se tornar superior sobre as outras pessoas? É para você humilhar as outras pessoas? Não, porque nós não carregamos um nome aqui na testa, ó, eu sou filho de Deus. Nós não carregamos uma identidade onde está escrito Elson Jesus, filho de Deus. Não, mano, isso está no nosso espírito. A confirmação está no nosso espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 16. O mesmo espírito testifica com a nossa carne, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Uma vez que você ouve essa palavra, o Espírito testifica, agora comece a andar nas boas obras, Efésios 2:10, as quais Deus já preparou de antemão para que andássemos nela. Amém? Graça e paz abençoados, beijo no coração de vocês, e vamos que vamos, anunciando essas verdades, não julgando segundo a carne, mas percebendo com os olhos iluminados que de fato os filhos de Deus, ao ouvirem a palavra de Deus, eles vão se chegando, eles vão se submetendo, não ao homem, não ao pastor, mas a Cristo Jesus, o Senhor, nosso e deles também. Então, amados, que fique essa mensagem impregnada aí no teu espírito, que não é todo mundo do mundo que é salvo. Jesus não deu a vida para salvar toda a humanidade, mas todo mundo, ou muitos, dependendo dos contextos, ele deu a sua vida em favor de muitos. Está falando dos eleitos, predestinados em amor, aqueles que receberam o dom da fé. Graça e paz, e até a próxima.